Você vai ouvir agora um estudo do pastor da missão Embaixadores de Cristo, Luiz Carlos Graneiro. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber mais notificações. Graça e paz a todos os irmãos, que bênção estarmos juntos por aqui e o coração aqui cheio de alegria em já estar junto com os irmãos para nós participarmos da palavra do Senhor Jesus. Já com alguns irmãos presentes, a irmã Ana Paula, o irmão Marcos lá com a família, a minha irmã Márcia, e glórias a Jesus, o irmão Elcio. Então estamos aí já esperando também o restante dos nossos irmãos. Bem, meus irmãos, nós vamos falar na série ainda, Jesus e os religiosos. Nós colocamos como título dessa mensagem, como tema, quem tem ouvidos, ouça. E nós sabemos, irmãos, que essa palavra, ela foi falada para nós, E muitas das vezes nós colocamos essa palavra como se fosse para os incrédulos, as pessoas que não conhecem Jesus, mas não é não, viu, irmãos? Essa palavra é para nós. E hoje eu quero pegar ela para mim e quero que cada um dos irmãos peguem essa palavra também para você. Porque nós sabemos que Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça, o que diz o Espírito aí para a igreja. Então, irmãos, nós vamos lá, para aqueles dois textos que nós estamos tomando como base, Lucas 16 e 16, Mateus 11, 11, e queremos, hoje eu não vou me preocupar com o horário, viu, irmãos? Eu não vou me preocupar. Se passar um pouco do horário hoje, vai ser bênção para nós, viu? Hoje eu estou preocupado somente em entregar aquilo que o Senhor Jesus colocou no meu coração. É algo muito forte, muito grande, uma palavra assim para os últimos dias. E então eu quero pedir hoje para o irmão Marcos estar orando, Eu a semana passada queria pedir para ele orar, mas ele estava viajando. E hoje ele está em casa e está nos ouvindo lá com a família. Então, irmão Marcos, irmã Ana Paula, orem aí por esse trabalho e orem com fé, porque hoje tem aqui um alimento sólido para nós, uma bênção. Que Deus abençoe a todos que já estão por aqui e os que vão chegar também, em nome de Jesus. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus nos deu uma palavra aqui, que está em Mateus, no capítulo 24, no versículo 10, e do versículo 10 ao versículo 12. 3 versículos apenas, agradecemos aí a presença do irmão Glauber, também conosco, esse amado irmão aí, em qual o Senhor Jesus sabe, ele também sabe o quanto nós amamos a vida dele. Então está conosco. Irmãos, Mateus 24, 10 ao 12 diz assim: neste tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, agora eu quero colocar um hino aqui para os irmãos estarem ouvindo, No estudo passado nós colocamos 3 louvores. E esse louvor que falou comigo na quinta-feira de madrugada, eu sei que alguns irmãos já ouviram, porque eu não aguentei, passei para alguns irmãos. Mas eu quero que você ouça de novo, irmão, mas que você pare tudo que você está fazendo e você somente ouça esse hino, ouça essa mensagem, a mensagem desse hino, como nós falamos a semana passada. Esses hinos, irmãos, eles são feitos como poesias em horas de aflição dos nossos irmãos, em hora de angústia, muitas das vezes em hora de prazer, de gozo. E o Senhor Jesus faz com que esses hinos cheguem até nós.
né? Esses irmãozinhos que cantam aí esses hinos, né? Esse principalmente que eu vou colocar, são irmãos de longe, distante, né? Estão lá para, se eu não me engano, estado de Goiás. E olha que maravilha, nós temos aí a oportunidade de tê-los conosco nessa noite, né, que nós estamos meditando na palavra de Deus. Então eu vou colocar aqui para os irmãos esse louvor, e eu quero que todos os irmãos ouçam e prestem bem atenção, porque ele fala exatamente desses textos que nós lemos aqui. Diz assim, né? O texto que nós lemos em Mateus 24, 10 ao 12, diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Prestem atenção, meus irmãos. Oh, glória a Jesus! Se os irmãos ouviram aí este louvor, né, com atenção, os irmãos viram aí que o título do louvor, né, o título do hino é Sinais do Arrebatamento. E o hino, então, ele diz, ele vai falando aí, irmãos, de atentados, né, de guerra, de terremotos e de coisas que o Senhor Jesus também falou em Mateus 24, né? O Senhor Jesus falou essas coisas em Mateus 24. E quando nós ouvíamos esse louvor, como eu disse para os irmãos, o Senhor Jesus nos deu essa mensagem muito tremenda, né, esse ensino. E eu quero dizer para os irmãos que começou assim, né? O Espírito Santo falando no meu coração e dizendo que as guerras, irmãos, os terremotos, os maremotos, ou seja, todas as tribulações que elas vêm sobre nós nestes dias, elas não nos afastam de Jesus, não nos afastam. Eu mesmo posso dizer por mim que se eu soubesse que a Terceira Guerra Mundial já estivesse começada, eu iria me aproximar mais de Jesus. Eu iria, no caso, buscar mais a Jesus, né, e pedir para Ele me guardar. Olha, Senhor, já começou a guerra e a sua palavra fala sobre isso, né, guerra, terremotos, maremotos. Então, irmãos, o que o Espírito Santo de Deus, o Pai, colocou no meu coração é que estas coisas que Jesus cita aqui no capítulo 24 de Mateus, elas não nos afastam dele. Porém, nós lemos um texto aqui que Jesus diz assim: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Irmãos, isso aqui é palavra para crente. Por isso, o Senhor Jesus me deu o título desse estudo, Quem tem ouvidos ouça. E aqui Jesus está falando que entre os cristãos, muitos se aborrecerão uns aos outros. E é o que mais nós vemos hoje, irmãos. É crente falando de crente, é cristão falando de cristão, é igrejas falando de igreja, e o Senhor Jesus aqui está dizendo, olha, se prepare, porque isso vai acontecer. E depois, o Senhor Jesus diz, no versículo 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Irmãos, veja que aqui Jesus está falando de profetas, de pessoas que estão dentro das igrejas, dentro dos templos, pessoas que se dizem cristãos, se dizem evangélicos, e o Senhor Jesus está dizendo, surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Irmãos, aqui Jesus não está falando somente daquele profeta que tem o dom de profetizar, e ele vem para você e diz assim, eu vou te entregar o recado de Deus. Não, aqui o Senhor Jesus está falando de pastores, de líderes, de pessoas que estão em frente a rebanhos. Então o Senhor Jesus diz assim, e surgirão muitos falsos profetas, olha lá, e enganarão a muitos. E foi aqui, irmãos, que o Espírito Santo falou comigo e me fez ver de que as guerras não levam você para longe de Jesus, muito pelo contrário, traz para perto,
terremotos, maremotos. Mas os falsos profetas, esses sim, te levam para longe do Senhor Jesus. Então, por isso o Senhor Jesus falou: quem tem ouvidos para ouvir, ouçam a palavra. Muito bem, meus irmãos, também está conosco o irmão Alain Assif, o abençoado de Jesus. É um prazer ter o irmão conosco, viu? O Cláudio aqui, né, com o CS Projeto, o meu genro, a Cibele, Ana Cláudia. O irmão Vantuir chegou, glória a Jesus, boa noite, irmão Vantuir. E também lá o irmãozinho da Hidrocapas, que se não me engano é o irmão Edson. Irmão Edson, Evangelismo da Vila Prudente, Comunidade Cristã, Cálice da Bênção. Os irmãos amados aí estão conosco. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Então, meus irmãos, vamos em frente. Quando o Senhor Jesus diz assim: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E eu, quando ouvi esse hino que os irmãos acabaram de ouvir, e ele fala exatamente isso, virão falsos profetas, estão espalhados por aí. E aí, irmãos, nós ficamos pensando, mas o que é um falso profeta? Um falso profeta, meus irmãos, é aquele que entrega a palavra de Jesus de forma adulterada, de forma prostituída. Então o Senhor Jesus começa falando: olha, vocês vão ter aí entre vocês muitos que vão se escandalizar, vai trair-se uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Logo então, irmãos, Jesus está dizendo que o nosso problema não está na guerra, no terremoto, na maremoto, mas está entre nossos irmãos, aqueles que se dizem os nossos irmãos. E no versículo 12 Jesus fala: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. O que é então que Jesus está chamando de iniquidade? Ele está chamando, irmãos, na verdade, os falsos profetas. E como eu disse, irmãos, nós não estamos pregando aqui e não estamos falando mal daquelas pessoas que trazem profecia, não é isso. Jesus aqui, ele traz uma palavra para nós hoje muito mais acirrada, muito mais grande e elevada. Então, irmãos, o hino diz assim, o hino que nós colocamos, o louvor diz assim: o mundo está caminhando para o fim. E os sinais quais são? Falsos profetas que estão surgindo por aí. Já não querem a sã doutrina. É isso que o louvor disse, irmãos. Os falsos profetas já não querem a sã doutrina, né? E quando nós falamos de doutrina, muitas das vezes até arrepia, né? Que as pessoas pensam em roupa, em cabelo, em sapato, e não é nada disso. Hoje o Senhor Jesus vai falar muito conosco aqui, vai nos dar aqui uma mensagem que é impossível esquecermos, irmãos. Impossível. Nós estamos aqui com o nosso coração muito alegre e meditando naquilo que o Senhor Jesus falou para nós. E o hino, então, continua dizendo, né? O amor, olha lá, o amor e a comunhão. Ele diz: entre o justo e o ímpio há separação. Ou seja, está chegando a hora, o hino, né, o louvor que nós ouvimos para trazer essa mensagem, ele está dizendo que mesmo que essas coisas aconteçam, ele diz: e o justo e o ímpio vem a separação. Então, irmãos, é exatamente isto que o reino está buscando, separar nesses últimos dias, aí surgindo, né, os falsos profetas, e os enganarão a muitos. Então, irmãos, eu volto a dizer, falso profeta é aquele que fala a palavra de Deus de forma enganosa, que engana as pessoas, e de vez de trazerem as pessoas para Jesus, espantam as pessoas para longe.
Então é muito interessante aqui o fato do Senhor Jesus estar trazendo essas coisas para nós nos últimos dias. E agora, meus irmãos, nós vamos subir um pouquinho aí em Mateus capítulo 24, para entendermos, porque o Senhor Jesus falando aí, ele está falando sobre o princípio das dores, E ele diz assim no versículo 1 e versículo 2, preste bem atenção, olha aqui. Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os seus discípulos para lhes mostrarem a estrutura do templo. E Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Irmãos, eu me alegro muito o meu coração, porque eu já tenho falado para os irmãos alguma coisa a respeito disso, mas eu vou voltar hoje a falar, porque está dentro do texto que o Senhor Jesus passou para nós como mensagem. E o Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos. Olha que interessante. O Senhor Jesus está conversando com os seus discípulos quando ele diz assim: Jesus ia saindo do templo, aproximando-se dele os discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Então, eles estão conversando fora do templo e Jesus puxa um diálogo e diz assim: não vedes tudo isto? Em verdade eu vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Então, irmãos, quando Jesus fala dos falsos profetas, ele está falando de templo. Você não pode isolar o versículo 1 e o 2 do versículo 10 e o versículo 12. Do 10 ao 12, não dá para isolar. Tem que colocar junto. Então, irmãos, o que você precisa saber? O que eu preciso saber? Que Jesus está falando de pessoas que estão dentro dos templos. Até parecem cristãos verdadeiros, mas o Senhor Jesus está dizendo que eles podem afastar você, porque são falsos. E o versículo 2 então diz: Jesus, porém, lhe disse: não vedes tudo isto? Olha lá. Em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribado. Jesus está falando, tem coisa melhor. Você não vai precisar ficar ligado ao templo, porque você tem coisas aí para você observar. Então, irmãos, quando nós olhamos para o versículo 1 e o versículo 2, está falando sobre profecias ou falsos profetas que estarão dentro dos templos. Ah, pastor, mas você está falando contra as igrejas? Eu estou falando contra os falsos profetas. Quem falou contra o templo aqui foi o próprio Senhor Jesus. E quando nós vamos para o versículo 3 e o versículo 4, o Senhor Jesus continua falando, e nós vamos para outro áudio. Muito bem, meus irmãos, então chegando no versículo 3, Jesus fala assim, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda, e do fim do mundo? Então, irmãos, Jesus aqui estava falando exatamente da nossa época. E quando eu vi esse hino, e já venho ouvindo há alguns dias, mas na madrugada de quinta-feira o Senhor Jesus falou, e o Espírito Santo falou muito alto no meu coração, Jesus estava falando da nossa época, e é o que nós temos falado, irmãos, é hora de nós alegrarmos o nosso coração. É hora de nós não nos preocuparmos com a guerra, com os terremotos, porque isso há de vir, meus irmãos. Não tem para onde, mas nós sabemos lá, as brigas que estão lá, já estão todos aplumados lá para a guerra, Estados Unidos, China, Japão, e isso vai vir. Mas o Senhor Jesus está dizendo que isto não te afasta dele, ou seja, faz com que você se aproxime mais. Então, Jesus está falando no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras,
chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-lhes quando serão estas coisas. E Jesus então diz: e que sinal haverá da tua vinda? Eles falam: e do final do mundo? É uma pergunta. E Jesus então responde a eles, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Isso é muito tremendo, irmão. Jesus já começou a falar que, olha, vocês vão encontrar falsos profetas, falsos líderes, falsos pastores, mas cuidado, não deixem que ninguém vos engane. E o título da nossa mensagem é: quem tem ouvidos, ouça. E aí, meus irmãos, nós temos que parar para meditar. E o pastor Luiz tem se esforçado para trazer mensagem para vocês aqui dos últimos dias, né? Mensagens que falam da vinda do Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus aqui, em conversa com os seus discípulos, né? Quando ele sai lá do templo, ele aponta para o templo e em seguida ele fala: olha, o templo vai ser destruído, vocês não precisam se preocupar com isso, porque vai mesmo, não vai ficar pedra sobre pedra. E Jesus sai com os discípulos para o Monte das Oliveiras. E com certeza, né, irmão, chegaram lá no Monte das Oliveiras, eles sentaram por lá, né, cada um do seu lado, e Jesus então começa a falar para eles do final do mundo. E eles perguntam: mas Jesus, que história é essa, Jesus? Conta para nós aí quais serão os sinais para nós ficarmos espertos. E Jesus fala assim: acautelai-vos que ninguém vos engane. Irmãos, prestem atenção, porque tem muita gente sendo enganado hoje. Tem muitos cristãos, e nós vamos provar isso hoje na mensagem, como eu disse para os irmãos. Eu não sei se eu vou conseguir entregar essa mensagem em 2 horas, mas se for 2h30, 3 horas também, quem precisar sair, sai, quem puder ficar, fica, porque a palavra é muito tremenda. Então, o Senhor Jesus continua falando com seus discípulos, né? Jesus vai para o versículo, do versículo 5 ao versículo 8, nós vamos fazer um outro áudio. Glórias a Jesus. Meus irmãos, nós estamos aqui bem cheios da graça, né? Cheios da alegria e bem interessados aqui em estar trazendo para os irmãos uma palavra de final dos tempos, né? E então, irmãos, Mateus 24, do versículo 5 ao versículo 8, Jesus vai dizendo assim: olha, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvires de guerra e de rumores de guerra, e olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Olha que interessante, irmãos. Jesus vem falando para você tomar cuidado, para não ser enganado, né? Para não comer gato por lebre, né? Para você prestar atenção. E aí Jesus fala então, né? Olha, muitos virão no meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. E é o que mais nós temos visto, irmão. Não é que as pessoas vão sair por aí dizendo assim, né? Eu sou o Cristo. Mas as pessoas, os pastores hoje, eles se colocam no lugar de Cristo, né? Pregam a palavra de forma, eles serem o centro, né? Da visão. E ficam pregando coisas que às vezes Jesus não mandou pregar para os últimos dias. Então Jesus fala: olha, vai ter guerra, vai ter rumores de guerra, vai. Não vos assusteis, porque é mistério, é lógico que isso vai acontecer. Mas ainda não é o fim. Versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas não é o fim. E Jesus fala no versículo 8, mas todas essas coisas são o princípio das dores.
Jesus está falando, olha, vai acontecer sim, vai ter guerra, vai ter terremotos, nação contra nação, reino contra reino, fome, peste. Mas eu volto a dizer, irmãos, essas coisas não te apartam de Jesus. Essas coisas não separam você de Jesus. E agora então, no versículo 9, Jesus diz assim, então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Olha, irmãos, aqui Jesus fala antes da guerra, dos terremotos, olha, cuidado para você não ser enganado, cuidado com o que vão estar pregando para você. E Jesus fala assim, olha, se você pregar a verdade, você vai encontrar aí falsos crentes, falsos cristãos, porque vou voltar a dizer, irmãos, a Bíblia não fala com macumbeiro, a Bíblia não fala com incrédulo, a Bíblia fala com cristão. E Jesus está dizendo assim, hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e serão odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Então, irmãos, quem sabe a palavra que nós vamos trazer hoje aqui, ela não vai trazer problema para nós, né? Se nós começarmos a pregar essa palavra, não vai trazer problema, mesmo entre os cristãos que estão ouvindo essa palavra. Será que alguns não se levantarão contra? E Jesus está dizendo, sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Então, irmãos, aqui Jesus vem falando até o versículo 9. E aí no versículo 10, 11 e 12 é onde nós estamos usando como tema para essa mensagem de hoje. Vamos para outro áudio. Eu posso ouvir um glória daí? Hoje vai ser meio difícil, né? Mas nós precisamos da glória, estamos sendo aprimorados, né? Então, irmãos, Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ele vem falando o sermão profético, o princípio das dores. E ele então fala, né, das guerras, dos terremotos, que nós vamos ser perseguidos, mas ele está falando que nós vamos ser perseguidos dentro do templo, e as pessoas vão nos tirar como herege, vão falar que não, Jesus não está voltando ainda. E essa semana mesmo eu estava conversando com o irmãozinho do grupo, e ele falou para mim que na academia onde ele trabalha, ele foi pregar para uma pessoa, e quando ele perguntou para aquele jovem, ele falou, o que você acha da vinda de Cristo? Ele falou, não, Cristo tem que demorar ainda, eu ainda quero comprar meu carro, quero comprar minha casa, ainda tem algumas coisas para me fazer. E ele falou assim, meu irmão, misericórdia, irmão, Jesus está voltando. Então, meus queridos, é aí que Jesus está falando que existem falsos profetas, porque esse jovem, mesmo estando numa igreja, templo, né, dentro de um templo, ele não está ouvindo a sã doutrina. Ele está ouvindo coisas que está distanciando ele de Jesus. Então Jesus fala no versículo 10, né? Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Tá aí, meus irmãos, quando você fala hoje a verdade, quando você fala para um irmão, para uma irmã, Jesus está voltando, ele arrepia, irmãos. Não quer, não, eu ainda tenho algumas coisas para fazer. Então Jesus está falando, olha, vão escandalizar, vão ficar escandalizados. E ele diz no versículo 11, surgirão muitos falsos profetas, olha lá, e enganarão a muitos. Então, irmãos, o que nós precisamos entender? Que hoje, dentro dos templos, tem muita gente sendo enganada. Até parece que estão falando de Jesus, mas eles não vê a hora de voltar lá para a antiga aliança e pregar para vocês coisas que levam vocês para longe de Jesus. Não é a guerra, não é os terremotos, eu preciso dizer para você, não é a fome, nada disso separa você de Jesus. O que separa você de Jesus é um profeta que não tem compromisso com a palavra,
e sai fora da palavra. Então no versículo 12 Jesus diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, irmão, Jesus está chamando essas pregações, esses pregadores de iníquo. Foi bem isso que Jesus colocou no meu coração para falar para os irmãos. Pregadores iníquos, pregadores que não têm parte com a palavra de Deus, não têm parte com a verdade. E Jesus então diz: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Então, quantos hoje, irmãos, estão deixando o templo, né? Deixando a igreja, por quê? Porque pensa assim: ah não, eu vou lá para a igreja, é só uma petição de dinheiro, vem falar de Salomão, de Davi e tal. E as pessoas se escandalizam e ficam fora da igreja. Inclusive tem um irmão que está conosco, e quando nós o encontramos, ele estava 5 anos fora da igreja, escandalizado com a palavra que estão sendo pregada dentro dos templos. Por isso que o Senhor Jesus aqui, ele não está falando com incrédulo, nem com macumbeiro, nem com feiticeiro. Jesus está falando com crente. E ele diz assim: olha, são profetas, falsos profetas. E você vai dizer: ô pastor Luiz, mas você está pegando pesado, porque falsos profetas que estão em cima do púlpito. E nós vamos mostrar isto hoje para os irmãos. Então, irmãos, até aqui nós falamos sobre Mateus 24. Vamos para outro áudio. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, nós temos aí o versículo 10, né? Aonde Jesus fala que muitos serão escandalizados, né? Então, esse está falando daqueles que estão ouvindo a palavra. Os irmãos veem que nós não estamos brincando, não. Jesus está falando daqueles que ouvem a palavra, mas por ouvir da boca de falsos profetas, Jesus está dizendo: vão se escandalizar e vão deixar de crer nele. Ou seja, vão se apartar de Jesus, irmãos, logo nos últimos tempos, na hora que nós precisamos se aproximar de Jesus. E Jesus então diz, né: trair-se-ão uns aos outros. E eu diria para os irmãos, é o que mais tem hoje, dentro das igrejas, ou entre os templos, né? Dentro dos templos, entre os templos, um fala mal do outro, um diz que um está certo, que o outro está errado, e assim vão, né? Hoje basta nós entrarmos aí para a internet, para a rede social, nós vemos aí pastores se degradando, né? Falando aí, uns falam uma coisa, outro fala outra, aquele está errado, esse está certo. E o povo está ficando escandalizado. E Jesus está dizendo: quem tem ouvidos, que ouça. Então, irmãos, nós temos que ter ouvido para ouvir. Porque nós sabemos que todas as pessoas têm ouvido. Mas Jesus está falando aqui, Jesus está fazendo aqui uma seleção. Quando ele diz: alguns ouvem, outros não. Então, irmãos, eu quero dizer para os irmãos que eu vou dar até nome aqui de pessoas, e os irmãos não se escandalizem, porque quando nós entramos para a internet, nós vemos, as pessoas dão nome, né? As pessoas dão nome, nós encontramos alguns pregadores, e eles dão nome dos outros, eles falam: olha o Malafaia, olha o Edir Macedo, olha o tal. Então nós precisamos dar nome. Inclusive, irmãos, eu vou dizer para você assim, de novo, eu vou dizer: não se escandalize, o pastor Luiz sabe o que está fazendo. Eu vou dar nome, irmãos, porque tem uma pessoa aqui da internet, que hoje, ele é o maior representante da igreja adventista do sétimo dia. E alguns pastores entram na internet dizendo que a igreja do sétimo dia é uma seita. E eu vou dizer para os irmãos: é mesmo. Porque Jesus falou que os falsos profetas estão empurrando as pessoas para longe de Jesus. E eu vou dizer para você, meus irmãos, a igreja adventista do sétimo dia, sabe por que ela é do sétimo dia? Porque ela está fechada com a antiga aliança. Ela está fechada lá
com Moisés, com Davi, com Salomão, e eles ficam pregando muito mais a antiga aliança do que o testamento do Senhor Jesus, e Jesus hoje está dizendo para você e para mim que eles são falsos profetas. Jesus está falando de templos, Jesus está falando de falsos profetas que enganarão a muitos. Então, irmãos, preste bem atenção. Nós temos aí hoje o maior representante dessa seita maligna que chama-se Adventista do Sétimo Dia. E ele chama-se Rodrigo Silva. É um dos grandes pregadores, irmão. Eu diria assim, olha, é o maior pregador da igreja do Sétimo Dia. E toda a pregação dele, meus irmãos, é muito interessante, porque se ele tem 1 hora para pregar, ele gasta 50 minutos explicando o inexplicável, justificando aquilo que ele vai pregar. Ele é muito sábio, meus irmãos. Eu vou para outro áudio. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, eu tenho certeza que vocês estão entendendo, né? Nós estamos levando os irmãos aí para a antiga aliança, somente para os irmãos entenderem que a antiga aliança, ela é muito complicada. Então, como os pregadores do adventista, né, dos templos adventistas, como eles estão vinculados à antiga aliança, porque é do sétimo dia, o que acontece com eles? Eles precisam ficar justificando. Por quê? Porque eles vão pregar algo que não é do Senhor Jesus, não é do final dos tempos. Eles são, na verdade, é Jesus quem diz aqui em Mateus 24, é Jesus que diz, cuidado, porque vocês vão encontrar falsos profetas. Então, no livro de Samuel, ele mesmo diz com a boca dele que os profetas daquela época, eles são videntes. E aí, meus irmãos, vamos aí para o livro de Daniel, né, que é um profeta também, e é um profeta que eles gostam de pregar. Prestem atenção. Os adventistas, os falsos profetas, eles gostam de pregar o livro de Daniel. E nós vamos ler aqui no livro de Daniel, no capítulo 1, no versículo 20, diz assim, olha, irmãos, preste bem atenção. Daniel, capítulo 20, está começando o capítulo do profeta Daniel, e diz assim, em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes pergunta, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e os astrólogos que haviam em seu reino. Então, irmãos, aqui no livro de Daniel, está escrito no capítulo 1, no versículo 20, que Daniel, o profeta Daniel, era mago ou astrólogo. 10 vezes mais, olha lá, 10 vezes mais do que os magos do Oriente. Então, meus irmãos, quem está pregando o livro de Daniel está levando o povo para longe do Senhor Jesus. E Jesus disse, você não precisa se preocupar com a guerra, você não precisa se preocupar com a fome, porque disso eu cuido. Você tem que se preocupar com os falsos profetas. Passa aí para Daniel capítulo 4, versículo 18, você vai entender mais alguma coisa. Eu estou sendo rápido nessa parte, irmãos. Eu estou sendo rápido. Olha aqui, irmãos, veja bem, Daniel capítulo 4, eu falei versículo 18, mas não é versículo 8 e versículo 9, diz assim,
Daniel, capítulo 4. Mas por fim entrou na minha presença Daniel. Olha, Daniel vai em frente ao rei, o rei Nabucodonosor. Daniel vai em frente ao rei, cujo nome é Beltesazar. Irmãos, eu já falei para vocês, mas eu vou repetir aqui. O nome Beltesazar é Baal te proteja. Então, o nome de Daniel lá era Beltesazar, Baal te proteja. E aí o rei diz assim, segundo o nome do meu Deus, Deus com letra minúscula, no qual há espírito dos deuses santo. E ele diz, e eu contei o sonho diante dele, olha lá, eu contei o sonho diante dele. Então, irmãos, aqui, em uma conversa entre o rei e Daniel, aqui foi dito que Daniel seguia os deuses, que Daniel tinha dentro dele os deuses santos. E está escrito na Bíblia. Porém, os pregadores do livro de Daniel, quando eles vão pregar, eles precisam ficar explicando essas coisas. Eles precisam pegar lá os membros deles e dizer assim, olha, Daniel não era um vidente, é que vidente, é que... E aí, irmãos, eles ficam explicando essas coisas e empurrando o povo para longe de Jesus. E o versículo 9 diz assim, Beltesazar, que era o Daniel, príncipe dos magos. Olha, irmãos, está repetindo o que foi dito lá em Daniel 1:8, ou Daniel 1:20. Aqui diz assim, e Beltesazar, que era Daniel, príncipe dos magos, eu sei que em ti há o espírito dos deuses santo. Falou no versículo 8 do capítulo 4 e no versículo 9, que Daniel servia os deuses. Então, meus irmãos, eu preciso que você vá entendendo isto, porque você não pode ser mais enganado. E eu vou hoje orar por você e pedir para que Jesus te dê um espírito de ousadia para você também pregar essas coisas. Porque o Espírito Santo me deu isso com muita força, quando eu ouvi o hino das irmãzinhas, dizendo assim, olha, vai vir falsos profetas, e esses falsos profetas vão empurrar as pessoas para longe de Jesus. Aqui, vamos a outro áudio. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, continuando aqui, livro de Daniel, capítulo 5, os irmãos depois vão ler, os irmãos vão entender direitinho. Nabucodonosor passa o reinado para o seu filho, né? Isso passa o tempo, né? Passa os anos. E Daniel, lá o Beltesazar, né? Daniel que recebe o nome de Beltesazar, Baal te proteja, que é um demônio. No capítulo 5, versículo 11, o rei diz assim, alguém diz lá diz para Daniel, diz para o rei, há no teu reino, rei, olha, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, alguém falando para o rei, e nos dias de teu pai achou nele luz. Irmãos, o rei Nabucodonosor foi quem disse que Daniel servia os deuses. Aqui tem alguém dizendo de novo para o rei que agora é filho do rei Nabucodonosor, dizendo para ele assim, olha, no teu reino aí tem uma pessoa que seu pai usava dele, e ele era um adivinho, ele era um mago, e ele então falava para o seu pai, interpretava os sonhos. Olha aqui, ó, no reino de teu pai, nele havia luz e inteligência e sabedoria. Olha lá, como sabedoria dos deuses. Irmãos, a Bíblia está muito clara. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, e dos astrólogos, e dos caldeus, e dos adivinhos. Irmãos, o que é que esses dois versículos estão falando? Quem prega Daniel está pregando espírito dos deuses, estão levando as pessoas que querem servir a Jesus para longe, estão tirando o valor do testamento de Jesus, que está de Mateus para frente, e estão levando as pessoas para o livro de Daniel, para o livro dos deuses. Então por que adventista do sétimo dia? Porque é do sétimo dia. Eles confessam com a boca deles. Esse pregador que eu disse para os irmãos aí, o
o nosso irmão Rodrigo Silva, ele deixa isso muito claro. Eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou seguidor da profeta Ellen White. Eles deixam isso claro, meus irmãos. Eles não estão negando isso para ninguém. E eu não vejo ninguém dizer assim, eu sou seguidor de Jesus Cristo. Eles são seguidores de Daniel. Por isso eu disse para os irmãos, eles pregam Daniel e pula para Apocalipse, que é quando a igreja do Senhor Jesus já saiu da terra. E eles ficam dizendo que o anticristo que está lá no Apocalipse e que vai descer à terra, eles ficam colocando ele como Cristo. E eu digo, não é o Cristo. Estão empurrando as pessoas para longe do Senhor Jesus. Então aqui no livro de Daniel, eu citei para os irmãos Daniel capítulo 1, versículo 20, Daniel 4, versículo 8 e 9 e Daniel 5, versículo 11. Se alguém tiver alguma coisa contra, pode vir falar com o pastor Luiz, que o pastor Luiz sabe o que está falando. Então, irmãos, até aqui, nós estamos deixando claro para os irmãos que com essa história de Daniel, com a história de Davi, com a história de Salomão, eles estão fazendo glamour daqueles personagens que estão lá na antiga aliança e serviam os deuses. E eu já vi tanta pregação aqui, irmãos, eles colocando Salomão no céu. Não, Salomão foi salvo. E só falta a gente ver, né, como eu disse no nosso estudo passado, só falta a gente ver aquela auréola, né, de luz na cabeça de Salomão. Um homem, irmãos, que era prostituto por natureza. Um homem que não se saciava no sexo com uma mulher, com 10 mulheres. Ele precisava ter 1000 mulheres. E os pregadores da antiga aliança ficam justificando essas coisas, ficam glamorizando, né? Glamorizando Salomão, colocando Salomão no céu. Davi, irmãos, foi um homem que mais matou sobre a face da terra. A Bíblia fala que Davi tinha as mãos adestradas para a guerra pelo Senhor. Que Senhor é este? Aonde que esse povo quer chegar com essas pregações da antiga aliança? E tiram as verdades do testamento de Jesus, porque eles nem pregam mais, irmãos, aquilo que Jesus falou. Não, Jesus não vai vir agora não, ainda tem muito tempo. Não, vamos lá para o Apocalipse, porque lá fala da grande tribulação. Lá fala do milênio, irmãos. Ainda tem 1000 anos. Oh, meu Jesus, tenha misericórdia. Vamos para outro áudio. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, se você achou aí que a palavra está muito apertada, muito acirrada, aperte os cintos aí porque vem mais. Então, irmãos, hoje, como nós temos a internet, nós temos informação muito rápida, nós pegamos aí os judeus, irmãos, falando, irmãos, só um judeu que eu vi hoje aí, eu até marquei aqui, não sei aonde que eu marquei, ele tem aí, me parece que 540 mil seguidores. Um judeu chamado de rabino, que você precisa entender o que é um rabino. E quando você for falar desse povo, irmãos, não diga rabino, porque rabino significa meu mestre. Então, irmãos, você encontra aí alguns rabinos falando contra Jesus abertamente. E eu disse para Jesus, eu vou falar contra eles abertamente. Aqui eles não vão ter chance, não. Então, irmãos, hoje mesmo eu vi uma frase de um rabino que diz assim: por que te enganam sobre o Messias? Irmãos, o camarada pregando e dizendo que tudo aquilo que é falado sobre Jesus é um engano. Eles querem levar você para a antiga aliança, eles querem levar você para adorar Salomão, eles querem levar você para adorar Elias, um matador. Elias, irmãos, matou 450 soldados com fogo do céu, e os homens estavam de joelho dizendo: não, Elias, o seu Deus é o nosso Deus. E Elias leva aqueles homens para o vale e mata 450 soldados de uma só vez. Em outra oportunidade, Elias está no monte e vem lá, o rei manda 50 soldados para ir buscar Elias lá,
para Elias ir falar com o rei, manda chamar Elias, e Elias fala assim: eu sou homem de Deus, desce fogo do céu e queima os 50, queimou 51, 50 soldados e um capitão, e vem lá mais 50 soldados da mesma forma, e morre 102 soldados só porque vieram chamar Elias. Mas os judeus, que são falsos profetas, junto com a teologia, com os teólogos, eles querem levar você para longe de Jesus, querem levar você para longe do testamento de Jesus. Então eles ficam com frases como essa: por que os povo está te enganando sobre o Messias? Ele fala assim: por que vocês estão esperando a vinda do Messias? O Messias já veio. São frases, irmãos, para distanciar você do reino do Senhor Jesus e para tirar a tua visão do céu, de Deus o Pai. Então, eu vou fazer a pergunta para os irmãos: até quando nós vamos cochear entre dois senhores, como diz o Senhor Jesus? Até quando nós vamos ficar divididos entre Jesus e Salomão, Jesus e Davi, que matava na guerra? Por isso que o salmista lá no Salmo 91 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, esse cair é de morte. Mas essa verdadeira anarquia, essa verdadeira bagunça, quem fez foi o judeu. Mas quem levou isso para dentro dos templos foram os teólogos. Por isso, irmãos, o nome teologia, ela quer dizer estudo dos deuses, porque a palavra teo é uma palavra que vem da palavra Elohim, e a palavra Elohim, como eu disse para os irmãos no estudo passado, a palavra Elohim, ela não diz Deus, porque ela está no plural, ela diz deuses. Então, irmãos, a palavra Elohim, ela está lá na Antiga Aliança, só no livro de Gênesis, por 234 vezes. Ela está dentro do Pentateuco, que eles tanto adoram empregar, que é os 5 primeiros livros. A palavra Elohim está por 788 vezes. E na Antiga Aliança, a palavra Elohim está por 2.600 vezes. Eu vou fazer outro áudio para explicar isso para os irmãos. Então, meus amados irmãos, continuando por aqui, o que eu tenho para dizer para os irmãos? Prestem bem atenção. Eu tenho aqui, irmãos, 2 Bíblias judaicas. E tem uma delas, irmãos, que traz a palavra Elohim, né? Elohim, que não é uma palavra no singular, é uma palavra no plural. A palavra Elohim, irmãos, ela significa deuses. Deuses. Porém, vêm os teólogos e dizem assim: não, mas ela também significa Deus. Porque está aí na bagunça da Antiga Aliança, né? Está aí na bagunça dos matadores, né? Então, irmãos, preste bem atenção. Toda vez que na tua Bíblia estiver a palavra Deus com letra maiúscula na Antiga Aliança, na Bíblia do judeu está a palavra Elohim. Elohim. E Elohim, meus irmãos, eu volto a dizer, não é Deus, é deuses. Então, quando você ler a palavra Deus na sua Bíblia, na Antiga Aliança, você pode riscar a palavra Deus e você pode colocar a palavra Elohim. E se você achar que você está pecando, eu digo para os irmãos, esse pecado vai ficar sobre mim. Por quê? Porque eu estou dizendo para os irmãos, a palavra Elohim não significa Deus, ela é uma palavra no plural, e ela significa deuses. Então, por isso que nós lemos no livro de Daniel, que Daniel servia os deuses. Agora, irmãos, nós vamos aqui para o livro de Gênesis, para você entender o que é que o pastor Luiz está falando. Livro de Gênesis, só para nós lembrar, porque eu falei isso no último estudo. Nós vamos aqui para o livro de Gênesis, no capítulo 18, aonde Abraão recebe 3 anjos. Olha aqui, livro de Gênesis, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 3.
olha aqui, Abraão recebendo 3 anjos. O texto diz assim, aparece 3 anjos a Abraão. Então, irmãos, veja que aqui a coisa não é brincadeira não, é séria. Diz assim, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. Aí vai falar de Abraão. E levantando os olhos, olhou, e eis que 3 varões, irmão, varões na Bíblia é anjo, estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta à tenda, e ao encontro, inclinou-se à terra, e disse, meu Senhor. Aqui, irmãos, é a palavra Adonai. Então, Adonai vem antes de Elohim, porque Senhor Deus. Então eles colocam na tua Bíblia assim, Senhor Deus. Na verdade, o judeu entende Adonai, Elohim. Então, Abraão diz, Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes de teu servo. Ou seja, aqui, irmãos, Abraão reconhece um dos anjos como o Jeová aí da igreja, dos templos, o Yavé. Então, quando a tua Bíblia estiver escrito Senhor Deus, Senhor Deuses, é que havia um maior do que todos, e esse ele se apresentava como o único Deus. Então, irmãos, por isso que eu falei no estudo passado, que todas as vezes que Jeová e o Yavé, né, o Yavé, o Senhor, sei lá quantos nomes ele tem, toda vez que esse Deus se apresentava para Abraão, se apresentava para Jacó, ele dizia assim, eu sou. Como assim? Ele falou assim, eu sou o Deus dos teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac. Por quê? Porque ele precisava se apresentar, porque eram muitos os deuses, eram muitos. Escute o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 15, também nós falamos no último estudo, eu estou trazendo porque tem gente nova por aqui, precisa ouvir isso. Então, irmãos, Êxodo, capítulo 15, versículo 11, Moisés diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em louvores, operando maravilha? Aqui, Moisés está falando de Jeová, de Yavé, dos deuses aí da antiga aliança, que era uma verdadeira bagunça de deuses, como nós falamos no estudo de sábado passado. Então, meus irmãos, aí você pode entender agora por que é que a palavra Elohim aparece na Bíblia judaica por 2.600 vezes. Por quê? Porque toda vez que aparece a palavra Deus com letra maiúscula na sua Bíblia, foram os teólogos que colocaram. Os teólogos tiraram a palavra Elohim, que é uma palavra no plural, que é uma palavra judaica. Por quê? Porque o judeu, ele sempre quer dizer que Jeová é o Deus deles. Vamos para outro áudio. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, o que acontece? Quando você vai para a antiga aliança, você está indo para o ministério dos deuses. E é exatamente isso quando Jesus fala assim, por exemplo, me veio à mente agora. Quando Jesus fala assim, por exemplo, os vossos pais. Jesus está falando de Salomão, Jesus está falando de Davi, porque Jesus falava com os judeus, e Jesus falava assim, os vossos pais mataram os profetas. Opa! Jesus estava falando de quem? Jesus estava falando deles, irmão. Jesus estava falando dessa bagunça da antiga aliança, que hoje todo cristão sabe que tem alguma coisa errada. Irmão, mas esse Deus da ira aí, esse Deus da antiga aliança que se ira, que destrói, que mata, que matou, irmãos, um filho primogênito lá no Egito, para que o povo dele saísse, para que o povo judeu saísse do Egito.
Jeová, Yahvé, matou um primogênito em cada casa. Você sabe o que é isso, meu irmão e minha irmã? Pense aí no teu filho mais velho. Pense aí na tua filha mais velha. Foi isso que Jeová fez lá no Egito. Mas espera aí, irmãos. Quem levou o povo de Israel para o Egito? Não foi o próprio Jeová? Não foi o próprio Yahvé, que é tão adorado dentro das igrejas? Então, quando Jesus está falando, olha, cuidado com os falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? São aqueles que estão levando você a adorar a antiga aliança. A antiga aliança dos deuses. Então aqui agora, irmãos, no livro de Gênesis, no capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 3, você pode entender que aparecem 3 anjos, e um desses anjos chama-se Jeová, Adonai, Elohim. Então, irmãos, por isso que eu disse para vocês, no livro de Gênesis aparece a palavra Elohim por 234 vezes. No Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, aparece a palavra Adonai, a palavra Elohim, 788 vezes. E em toda a antiga aliança aparece a palavra Elohim por 2.600 vezes. Se você quiser tirar prova disso, compre uma Bíblia BTX e você veja lá que aonde na tua Bíblia está escrito a palavra Deus com letra maiúscula, na Bíblia do judeu está a palavra Elohim, logo não era Deus. Por isso que Jesus, ele vem dizendo, vocês não conhecem o Pai. Vamos ver isso agora. Vamos lá. Vamos em frente, irmãos. Vamos em frente. Olha lá. Vamos para Gálatas, capítulo 5, versículo 4. Olha o que Paulo fala no livro de Gálatas. Agora vamos falar um pouquinho aí de Jesus, do Novo Testamento. Olha aqui, meus irmãos. Abra a tua Bíblia aí no livro de Gálatas. Vai lá, irmãos. Vai lá para o testamento do Senhor Jesus, viu? Sai dessa anarquia dos deuses aí da antiga aliança. Olha o que é que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 4. O apóstolo Paulo escreve assim: separados estáis de Cristo, vós os que vos justificai pela lei, da graças tende caído. Irmãos, o Espírito Santo me falou claramente em cima desse versículo que esses pregadores adventistas e de outros templos que estão pregando a antiga aliança, eles estão fazendo com que você se justifique na lei. Porque eles se justificam na lei. Eles pregam a antiga aliança. Então, como eu disse, eles vão pregar 1 hora, eles ficam se justificando por 50 minutos. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: separado estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Então, irmãos, hoje tem muita gente dentro dos templos, mas estão se justificando na lei. E Jesus quer que você se justifique na graça. Na graça do Senhor Jesus. E Jesus então disse: olha, os falsos profetas, eles vão te empurrar para trás, eles vão te levar para o tempo da lei. E Paulo está dizendo: separados estáis de Cristo, vós, os que vos, olha lá, justificais pela lei, da graça caiu. Irmãos, cuidado para você não cair da graça. Nós vemos lá, muitos se escandalizarão. Por quê? Com aquilo que está sendo pregado nos templos. Agora, se você volta à página da sua Bíblia, Gálatas capítulo 3, versículo 10, está escrito assim. Vou para outro áudio. Glórias ao Senhor Jesus. E eu não canso de falar isso. Glórias a Jesus e glórias a Jesus. E se você puder também, meu irmão, dê um glórias a Jesus aí. Gálatas capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Paulo diz assim: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Então, irmãos, prestem bem atenção. Paulo está dizendo que todos que vão para a lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eles pregam a lei, mas não querem viver a lei.
E eu agora vou perguntar para o Rodrigo Silva, que eu sei que ele vai me ouvir, eu sei que esse ensino vai chegar na mão dele, e eu vou perguntar para ele se ele é circuncidado. Ele vai dizer que não, mas a lei manda circuncidar. E eu vou perguntar para ele se tem algum sábado que ele anda mais de 2 milhas, e eu tenho certeza que ele viaja até de avião para pregar as mentiras que eles pregam, adulteradas, falsos profetas. Ele mesmo, que anda mais de 2 milhas, na lei diz que não pode. Na lei diz que no sábado, se você guardar o sábado, você não pode andar mais do que 2 milhas. Então o apóstolo Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, ele está dizendo: todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque falam, mas não fazem. E quando chega então o versículo 13, Gálatas 3:13, está escrito: Cristo nos resgatou da maldição da lei. Aonde? Em Mateus capítulo 1, versículo 1. Vai lá para Mateus capítulo 1, versículo 1, irmãos. É a primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Jesus. A palavra Jesus não está na antiga aliança. Sabe por quê? Porque lá é o livro dos judeus. E foi eles que fizeram essa bagunça, essa baderna, colocando Jesus na escada de Jacó, colocando Jesus falando com Abraão, colocando Jesus falando com Balaão, colocando Jesus lá na fornalha de fogo ardente. Olha, irmãos, Jesus estava lá na fornalha, mas nós vamos ler ainda daqui a pouco, está escrito no livro de Daniel, que o 4º homem da fornalha tinha a semelhança do filho dos deuses. Mas a teologia, que é prostituta, e mordeu a isca do judaísmo, e mudou toda a nossa Bíblia. Já tem Bíblia hoje que diz lá em Daniel que o 4º homem tinha a semelhança do Filho de Deus. E eu falo, não tinha, porque Jesus nasce de Maria, e o Filho de Deus chama-se Jesus Cristo. E ele vem do ventre de Maria, e ele chega em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Então, Gálatas 3:13 diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, como o Espírito Santo falou para mim: quando você vai para a antiga aliança, você está se colocando debaixo de maldição, e você está fazendo em vão a morte do Senhor Jesus. Porque no livro de Gálatas 3:10 ele diz: todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Mas no versículo 13 ele diz: mas Cristo nos resgatou da maldição da lei. Você, meu irmão, minha irmã, você foi resgatado da maldição da lei. Mas quando você vai para a antiga aliança e você se justifica lá, você está pisando no sangue de Cristo. Então eu vou dizer para aqueles que me ouvirem: se você está pregando a antiga aliança, você está pregando maldição para o povo. Porque a tua Bíblia e a minha Bíblia diz que todos que estão debaixo da lei estão debaixo da maldição. Vamos para outro áudio. Glórias a Jesus. Então, irmãos, você precisa entender que na destruição da Babilônia, quando você vai lá para a antiga aliança, nós fizemos uma série aqui só falando da grande Babilônia, né? E os irmãos vão lembrar disso. Quando você vai lá para a grande Babilônia, lá na antiga aliança, quando lá o Deus lá da antiga aliança, lá o Elohim, o Adonai, o Yahvé, o Javé, ele tem 72 nomes, irmãos. Nem dá pra gente falar todos aqui, porque era anjo. Ele se apresentava como ele queria, como nós falamos no estudo passado, né? Ele se apresenta para Abraão, e lá, só lá para Abraão ele deixa 2 nomes, El Shaddai e YHWH. Então, irmãos, quando esse Deus da antiga aliança, quando ele destrói a Babilônia lá, quando ele tira o povo dele desculpa, irmãos, quando ele manda o povo dele para Babilônia, ele fala assim: olha, eu vou deixar alguns em Israel. Eu não vou mandar todo mundo para a Babilônia, eu vou mandar uma parte. Nós lemos isso, os irmãos vão lembrar. Eu vou mandar só uma parte para a Babilônia, e outra parte do meu povo, que era o povo de Israel, né, irmão? Um Deus que faz acepção, um Deus que escolheu para ele o povo de Israel e deixou o resto da humanidade na mão dos deuses.
Então, quando ele manda o povo dele para cativo na Babilônia, se os irmãos lerem aí Jeremias, os irmãos vão ver, ele deixa um povo, do povo dele em Israel. Só que depois, irmãos, a Bíblia diz, lá em Jeremias diz, que ele espalha esse povo para o mundo. Ele espalha esse povo por todos os países, e esse povo dele, esse israelita, eles iam ficar dormindo como leões, leõezinhos adormecidos. Eles iam ficar adormecidos até o tempo do fim. Irmãos, mas eles acordaram. Os judeus estão pregando na internet abertamente contra Jesus. E hoje, se você tiver ouvido, você precisa ouvir. Hoje, irmãos, você precisa ouvir. Jesus está falando para você, acorda. Acorda, porque os judeus já acordaram. E aí, irmãos, os judeus, eu tenho a Bíblia judaica aqui, como eu falei para os irmãos, a Bíblia judaica diz que a nossa Bíblia tem 2.000 erros. Tiraram a palavra salvação, tiraram a palavra igreja, tiraram a palavra ceia. Eu tenho a minha Bíblia judaica, irmãos, no livro de João, capítulo 8, eles tiraram 11 versículos. O livro de João, capítulo 8, começa no versículo 12. É isso que os judeus estão fazendo. Eles querem tirar Jesus. Eles tiraram o nome Jesus do Novo Testamento, ou do Testamento do Senhor Jesus. Trocaram a palavra ceia, trocaram a palavra batismo, trocaram a palavra evangelho. E Jesus está dizendo para você hoje, se você tem ouvido, ouça. Acorde. Meus irmãos, acorde do sono do Éden. Acorde do sono do Éden, porque o sono do Éden, irmão, nada mais é do que Yahvé Deus, lá Jeová, os Elohim, tiraram as pessoas de entender o reino espiritual. O pastor Luiz está pregando para vocês anos a fios, anos, e falando para vocês o que é que os judeus estão fazendo com a Bíblia. E hoje eu estou mostrando para os irmãos por que Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, porque eles são piores do que um canhão, eles são piores do que uma bomba atômica. Jesus está dizendo, você não precisa se preocupar com a guerra, porque se você morrer, você vai para o céu. Mas eles querem tirar você de Jesus, eles querem tirar você do céu. Eles querem levar você para a antiga aliança, porque aí eles ficam se justificando. Não, Salomão era bom, Davi era bom, Elias era bom. Eu falo, tudo matador. Não tem nenhum desses que não matou. Até Abraão, que é o pai da fé, a Bíblia diz que ele matou. Então, irmãos, vamos acordar. Olha aí, nós lemos aí no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 10, dizendo que todos que estão debaixo da lei estão debaixo de maldição. Por quê? Porque eles pregavam a lei e não conseguiam viver a lei. Imagina vocês, irmão, às vezes a pessoa ia chegando de uma viagem muito longa e dava lá, sexta-feira, 6 horas da tarde, ele estava em cima do morro vendo a casa dele, mas faltava 2 milhas, ele não podia chegar até a casa dele, ele precisava ficar até sábado às 6 da tarde para poder acabar de chegar, e eles não faziam isto. Então eles pregavam a lei, eles queriam a lei, mas viviam debaixo de maldição. E os pregadores hoje, seja adventista, seja qualquer uma dessas igrejas que estão pregando a antiga aliança, eu vou dizer para os irmãos, eles estão debaixo de maldição, porque eles ficam explicando a lei, mas eles não querem viver a lei. E Jesus falou em Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, irmãos, Jesus foi pendurado no madeiro para tirar você da lei, e os pregadores, os falsos profetas, estão fazendo você voltar para a lei. Vamos a outro áudio. Muito bem, meus amados irmãos, quando você vai, irmãos, para 2 aos Coríntios, olha aí, é tudo Paulo falando, né? O apóstolo Paulo já na época dele sabia essas coisas, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era Saulo de Tárcio, e ele veio da lei, né? Ele saiu da lei, se converteu, né? Jesus apareceu para ele lá como uma luz. Viu, irmãos, prestem bem atenção, Jesus vem a este mundo como luz. Nós vamos falar isso já já. E aí, irmãos, está claro
que Jesus, ele vem como luz porque esse mundo estava em trevas, trevas dos deuses, treva de Salomão, treva de Davi, treva dos Elohims. E aí, irmãos, quando chega em 2 Coríntios capítulo 3, aqui no versículo 2 Coríntios 3, versículo 7, chama a lei de ministério da morte, porque em cima, irmãos, no capítulo 3, está falando sobre as tábuas de pedra, que é a lei. Paulo está falando da lei. Nós não podemos ler tudo porque não há tempo. Mas quando chega no versículo 7, Paulo chama a lei de ministério da morte. Já falamos isso para os irmãos. No versículo 9, ele chama de ministério da condenação. Quando chega no versículo 13, ele fala, não somos como Moisés. Opa, como assim? Como assim, Paulo? Peraí, como não somos como Moisés? Moisés era o cara. Moisés atravessou o Mar Vermelho a pé. Mas Moisés, irmão, quando atravessa o Mar Vermelho, ele canta a morte dos egípcios. Por quê? Porque eles serviam o Deus da morte. Mas Jesus, quando ele vem, ele anda por cima do mar. Ele anda por cima das ondas. É diferente. Então, irmão, você precisa entender que quando você é empurrado para a antiga aliança, você está sendo levado por um falso profeta, porque aqui está escrito, não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para os filhos de Israel não olhasse firmemente para o fim daquilo que era transitório. A lei era alguma coisa transitória, a lei era algo que passava. Então agora diz assim, versículo 14, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Então, irmãos, isso aí que a teologia chama de Velho Testamento, que não é Velho Testamento, é Velha Aliança, aqui, porque a nossa Bíblia está toda mudada, né? A nossa Bíblia está toda prostituída, e aqui não cabe Velho Testamento, aqui cabe velha Aliança, Antiga Aliança. Então aqui, Paulo está dizendo que olha lá, mas os seus sentidos foram endurecidos. Isso já tinha passado da lei, irmãos, isso já estava no tempo da graça. E Paulo diz assim, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição da antiga aliança, o que foi por Cristo abolido. Abolido. A antiga aliança, meu irmão, que você volta para lá e você vai ler, sabe o que acontece? Você está lendo algo que foi abolido pelo Senhor Jesus, sabe aonde? Na cruz. E agora, versículo 15 diz assim, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. O que é lido Moisés, irmãos? É lido a antiga aliança. Ainda essa semana, um irmão amado que está conosco aqui, ele me perguntou, né, porque tem um texto no Novo Testamento, ou no Testamento do Senhor Jesus, tem um texto que diz assim, a lei reinou de Adão até Moisés. Aí o irmão me perguntou, como que é isso, irmão? A morte reinou, olha, a morte reinou de Adão até Moisés. Ele me perguntou, como assim, irmão? A morte reinou só até Moisés? Eu falei, não, a morte reinou enquanto havia a lei de Moisés. Enquanto havia a lei de Moisés, a morte reinou. Quando vem Jesus, Jesus aboliu a lei, como está escrito aqui. Está escrito aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, que Jesus aboliu a lei. Então, irmãos, enquanto persistiu a lei de Moisés, havia morte. Matava a prostituta, mataram Jesus na cruz, e mataram todo mundo. E aí, no versículo 15 diz, e até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração dele. Foi o apóstolo Paulo que disse, não foi o pastor Luiz? O apóstolo Paulo, já lá na época dele, ele já dizia, olha, quando você voltar a ler Moisés, o que é Moisés? É de Gênesis a Malaquias. Porque talvez você não sabe, né, irmãos? Mas Malaquias, o nome Malaquias significa Yahvé é Deus, e Yahvé é anjo. Yahvé é anjo. Malaquias, Malaque, Iá. Malaque, anjo. Iá, Yahvé, Javé. Então, irmãos, quando você vai de Gênesis
até Malaquias, você está com um véu na mente, e aí você não entende nem o testamento de Jesus, você não entende as palavras de Jesus, e você não entende a antiga aliança. Vamos à frente em outro áudio. Glórias a Jesus, glórias a Jesus. Os irmãos estão entendendo, estão participando aí, e dando glórias a Jesus, porque hoje nós vamos entender essa história definitivamente, né? E então, irmãos, quando nós vamos para o livro de Mateus 23, versículo 10, olha o que é que Jesus fala aqui. Jesus está falando aqui, irmãos, exatamente com fariseus e escribas, essa raça de judeu aí, irmãos, que está por aí hoje querendo tirar você de Jesus. Jesus está falando exatamente com eles, e Jesus fala assim no versículo 10, olha lá: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Jesus, irmãos, está falando para os fariseus, para os escribas, né? Jesus está falando para aqueles homens da lei, Jesus estava falando para aqueles camaradas que ficavam no templo, falando da lei, lendo a lei para o povo. Jesus chega para eles e fala assim: não vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Sabe por que Jesus falou isso, irmãos? Porque Jesus estava falando com o rabino. Sabe o que diz a palavra rabino? Meu mestre. Oh, Jesus querido, obrigado, Jesus, pela tua revelação. Jesus estava falando para os rabinos que hoje acordaram, os leãozinhos que estavam dormindo, os leãozinhos que Jeová, Yahvé, Javé, Adonai, Elohim espalhou pelo mundo para levar a mensagem dele. Eles estavam dormindo para o tempo do fim, e isso está escrito na tua Bíblia, meu irmão, e na minha. Eles estavam dormindo, mas acordaram. Quem precisa acordar agora é eu e você. Acordar do sono do Éden, irmãos. Arranca da sua Bíblia a antiga aliança, arranca da sua vida, ou deixa aí somente para nós fazermos comparação. Então Jesus falou em Mateus capítulo 23, versículo 10, Jesus falou, olha lá, nem vos chameis mestre. Jesus está falando, olha, não fica chamando esse povo de mestre, não. Fica chamando aí de rabi, rabi, rabi. Jesus fala, rabi sou eu. Rabi é o Cristo, eu sou o mestre de vocês. Então, irmãos, quando você falar rabino, você está chamando um desses velhacos de seu mestre. E você precisa chamar o Senhor Jesus de seu mestre. Você precisa ir para Mateus capítulo 1, versículo 1, e entender que Jesus está dali para frente. O nome Jesus e o nome Cristo e o nome Emanuel só aparece de Mateus para frente. Lá em Isaías tem uma vez o nome Emanuel, mas falando em profecia que ele viria. Olha, o Emanuel vai vir. Aí está correto. Uma vez o nome Emanuel, o nome Jesus não aparece na antiga aliança. E aqueles que se dizem crente, aqueles que se dizem cristão, aqueles que estão nas igrejas estão dormindo ou estão com os olhos tampados, porque os falsos profetas, o que é falso profeta? É aquele que ensina a falsa palavra, aquele que foi dominado pelo judaísmo e pela teologia. Como nós dissemos, o judaísmo tem interesse em dizer que Jeová é Deus, porque é o Deus deles. Mas nós temos interesse em dizer que Jesus, o Cristo, é o nosso mestre. Então, irmãos, isso está em Mateus, no capítulo 23 e no versículo 10. Nós acabamos de ler aí. Então, é muito tremendo quando nós entendemos essas coisas, né? Estamos explicando para os irmãos. E eu sei, irmãos, que se um teólogo ou se um judeu pregar isso que eu estou falando aqui, ele vai dizer que eu sou um herege e ele vai explicar tudo a modo deles. Mas eu vou dizer para vocês, meu irmão, eu não me importo. Eles podem falar o que eles quiserem, porque eles estão falando abertamente na internet que eles não são seguidores de Jesus, que eles não seguem o Messias, mas eles querem mostrar para vocês o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, porque eles passam por cima dos evangelhos do Senhor Jesus. Então, cuidado, irmãos, quando você estiver aí ouvindo pregações. Agora nós vamos para o livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 5, em outro áudio.
Glórias a Jesus. Meus irmãos, como tem gente nova aí, né? Nós demos também um estudo sobre o livro de Hebreus, capítulo a capítulo, do capítulo 1 até o versículo 13 de Hebreus, nós demos um estudo e nós falamos sobre isso. Mas aqui eu preciso lembrar os irmãos, aqui em Hebreus, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Irmãos, os escritores de aos Hebreus são judeus messiânicos. Quem eram eles? Saíram do meio dos judeus ortodoxos, saíram do meio dos judeus tradicionais e foram seguir o Messias. Aí eles escrevem, então, em Hebreus capítulo 2, versículo 1, eles escrevem: portanto, convém a nós atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Eles estão dizendo, olha, vamos tomar cuidado com aquilo que nós temos ouvido agora, porque lá era ministério de anjos. No versículo 5, então, do capítulo 2, eles dizem, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro. Que mundo futuro? O nosso. O nosso, irmão. Irmãos, o nosso mundo não está sujeito aos anjos. Então, quando eu dei um ensinamento para os irmãos outro dia, eu falei assim, Jesus nos fez maior que os anjos. Jesus nos fez maior que todos os profetas. Mateus 11:11. Jesus nos fez maiores que os profetas, porque ele diz, todos eles foram menor que João Batista, mas aquele que entrar para o reino será maior do que João Batista. Irmão, sabe por quê? Porque esse mundo não está mais sujeito aos anjos, e você pode pregar do jeito que o pastor Luiz está pregando hoje. Você pode falar com autoridade, porque esse mundo não está mais sujeito aos anjos, ele está sujeito ao Senhor Jesus. Então, irmãos, leia o livro de Hebreus com essa visão. Leia o livro de Hebreus como sendo os judeus que foram castigados por Jeová, por Javé. É eles que se convertem para Cristo, assim como Paulo, e eles vêm depois escrever o livro de Hebreus. Irmãos, o livro de Hebreus, tem muito pregador por aí dizendo que foi escrito por Paulo. Não foi. Ele foi escrito 100 anos depois que Jesus passou por essa terra. Não tem nada a ver com Paulo. O livro de Paulo traz o nome dele. Paulo escreve a Timóteo, Paulo escreve aos Gálatas, Paulo escreve ao Efésios. O nome de Hebreus não traz o seu escritor, porque são os nossos irmãos judeus messiânicos que escrevem o livro de Hebreus. E como nós lemos, mas eu quero ler aqui Hebreus capítulo 10. Olha aqui, Hebreus 10, deixa eu ver onde é que está o versículo aqui, irmãos. Versículo 8, Hebreus 10 e 8. Já estamos no livro de Hebreus, vamos ler aqui, ó. Como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e abrasões, pelo pecado não quiseste e nem te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Irmãos, nós estamos precisando acordar, irmãos. Os judeus, irmãos, que escreveram o livro de Hebreus, eles estão dizendo para nós que Deus o Pai nunca aceitou o sacrifício da lei. Sacrifício, oferta, holocausto e abrasões pelo pecado não quisesse. Irmãos, você vai lá para o livro de Samuel. Quando o profeta Samuel é entregue para Eli, morre 3 bois. E lá a mãe de Samuel leva farinha, flor de farinha, azeite e vinho. E faz uma macumba quando entrega Samuel para Eli. Vai lá para a tua Bíblia, teólogo, judeu, vai lá para a tua Bíblia e está escrito que quando Samuel foi entregue para Eli, teve sacrifício de 3 bois, oferta, obrasões, oferendas, o mesmo que se faz na macumba hoje. O mesmo que se faz no candomblé hoje. E aqui, no livro de Hebreus, capítulo 10, é os judeus que estão falando, como acima diz, sacrifício e oferta e holocausto e abrasões, pelo pecado, não quisesse e nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. E Jesus falou, quem tem ouvidos, ouça. Glórias a Jesus. Então, meus irmãos, nós vamos agora caminhando para o final, né? Nós vamos para o livro de João,
no capítulo 1, no versículo 4 e no versículo 5, João está explicando a vinda de Jesus. E João então diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Irmãos, esse livro de João, capítulo 1, quando você lê lá o versículo 1, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Os mestres aí, os profetas iníquos que Jesus falou, os profetas profanos, eles levam isso daqui para Gênesis. Olha, Jesus estava lá no início, Jesus era o verbo. Irmão, Jesus é o verbo em Mateus. Jesus é o verbo quando ele vem apresentar o Pai. Jesus não estava na antiga aliança. Por isso que João diz, e a luz resplandece nas trevas. Esse mundo, irmãos, ele estava nas trevas. Irmãos, é que hoje não dá tempo, mas se eu fosse mostrar para vocês o tanto de acontecimento lá na antiga aliança que foi feito nas trevas, são muitos, irmãos. Irmãos, quando o anjo lá, Iavé, quando ele ataca os primogênitos, ele ataca meia-noite. Quando ele tira o povo do Egito, ele tira à noite. O maná era dado à noite. Irmãos, tem mais de 100 coisas lá na antiga aliança que foi feito à noite. Por quê? Porque era trevas. Era treva, meus irmãos. Então, João está dizendo assim: a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a compreenderam. Opa, Jesus, então estou entendendo, Jesus. Jesus veio para o judeu, e o judeu falou assim: não queremos. Por quê? Porque eles estavam em trevas. Os judeus estavam em trevas, porque eles vinham da antiga aliança, eles vinham da lei, eles queriam a lei. Irmãos, a própria lei foi dada nas trevas. Você pode ler lá em Deuteronômio, capítulo 4 ou 5, irmãos, não me recordo agora, aonde Jeová entrega a lei para Moisés, ele dá do meio das trevas e do meio da escuridão. A lei foi entregue das trevas. E depois, irmãos, nós já estudamos isso, mas eu vou falar aqui também. Nós já vamos ler essa parte, então vamos lá. Então, irmãos, aqui no livro de João, no capítulo 1, no versículo 4 e versículo 5, diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Está aqui, irmãos, o que está acontecendo com as igrejas de hoje. Os falsos profetas, eles voltaram a pregar para vocês as trevas. E nós lemos aqui em 2 Coríntios que quando a pessoa vai para a antiga aliança, ou ele vai para Moisés, entra um véu na mente, para que ele não entenda nem o que Jesus falou e nem o que Moisés falou. Agora, irmãos, aí no mesmo livro de João, capítulo 1, no versículo 11 e o versículo 12, diz assim, vamos para outro áudio. Jesus é bom, né? E a sua benignidade dura para sempre. Então, o livro de João, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Está aqui, irmão, está aqui o judeu. Está aqui Jesus falando, ó. Veio para o judeu e o judeu não quis. Então, irmãos, quando nós falamos algo sobre a antiga aliança e um judeu ouve, ou um falso profeta ouve, ele fala assim: irmão, mas Jesus era judeu. E daí? E daí? Jesus era judeu, veio para os seus, e os seus falaram: nós não queremos, vamos matar ele, vamos colocar na cruz. Esses são os judeus, que Jesus chamou de raça de víbora. Versículo 12, mas a todos quantos o receberam, eu e você, olha aí, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Logo, irmãos, o judeu não é filho de Deus, porque ele não quis Jesus, ele disse não para Jesus, e nós só somos filhos de Deus quando nós passamos pela herança do Senhor Jesus. Então aqui, o livro de João não está falando do Gênesis, o livro de João está falando de Mateus, capítulo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem era esse verbo? Jesus.
Ele estava no princípio com Deus, mas aqui não está falando de Gênesis, porque lá eles não queriam Deus, e Jesus, em conversa com os discípulos, eles perguntam, Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus fala assim, vocês estão comigo há tanto tempo e não conhecem o Pai? O Pai é o mesmo que eu e o Pai somos um. Então, irmãos, Jesus que apresenta o Pai, ele só vem em Mateus, capítulo 1, versículo 1. Mas, o que os judeus fizeram? O que os teólogos estão fazendo hoje? Levando Jesus para a cruz de novo, quando voltam a pregar a antiga aliança. Então, João, capítulo 1, você pode ler do versículo 1 até o versículo 14 e vai lendo por aí. Vamos ler o 17 e o 18. Olha agora que bonito. João, capítulo 1, versículo 17 e 18. Porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Irmãos, vamos abrir os nossos olhos. Vamos entender, vamos acordar do sono do Éden. A lei foi dada por Moisés, mas nela não tinha nem a graça e nem a verdade. Agora, os judeus, os teólogos, precisam passar 50 minutos explicando essa desgraça da antiga aliança para poder pregar 10 minutos. E eu quero que você, meu irmão, o Glauber, enfim, os irmãos aí que estão mais a tempos aí, os irmãos podem entenderem isto exatamente, porque nós estamos pregando isso há anos. E agora então, irmãos, você entende por que é que Jesus está falando dos falsos profetas? Por que é que essas irmãzinhas aí, quando cantaram o louvor, elas falaram que Jesus falou, cuidado com os falsos profetas? E aí, João capítulo 1, versículo 17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Versículo 18, Deus nunca foi visto por alguém. Acabou. Deus, o Pai, não está na antiga aliança, porque Moisés viu Jeová, Abraão comeu uma vitela com Jeová, Jacó viu, todos eles a viram. E Jesus, que não mente, está dizendo, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Só quem pode mostrar Deus o Pai é Jesus. Mas quando você mostrar isso para um teólogo, ele vai dizer assim, não, mas Jesus não se apresentava, Jesus aparecia pela brecha, Moisés viu Jesus pela brecha. Escute João capítulo 5, versículo 37, Jesus falando, e o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim, vós nunca ouviste a sua voz, e nem viste o seu parecer. Quem falou com Moisés? Quem falou com Abraão? Quem falou lá na antiga aliança com todos eles? Então, irmãos, cuidado, principalmente os novos que estão chegando ontem, estão chegando há uma semana, cuidado quando você é empurrado pelos falsos profetas para você voltar para a antiga aliança, e eles ainda tem a ousadia de dizer assim, olha irmãos, o Testamento, o Novo Testamento não se explica sem o Antigo Testamento, não explica mesmo. Eu estou explicando hoje o porquê que vocês precisam ficar aí explicando o inexplicável da antiga aliança. Irmãos, eu estou bastante cansado, nós vamos para o último texto e vamos para o último áudio também. Depois eu volto para as bênçãos apostólicas. Aguardem aí que eu vou ainda com os irmãos para um texto aqui que eu quero ler com os irmãos para finalizarmos tudo isso. Glórias a Jesus. Meus irmãos, agora para os mais novos, né, porque os antigos já estão até cansados de saber disso, né, mas acompanha bem aqui o raciocínio do que nós estamos pregando hoje para os irmãos. No livro de Atos, no capítulo 7, no versículo 37 e o versículo 38 aqui, fica claro que quem deu a lei foi anjo. Quem deu a lei para Moisés, aquele Senhor lá, aquele Deus lá, que a teologia colocou com letra maiúscula, é anjo. Aquele Deus da lei está aqui. E eu vou dizer para os irmãos, aqui irmãos, nós sabemos que foi Estevão que pregou.
Estevão pregou para o povo da lei, dizendo que quem deu a lei foi anjo, e Estevão foi morto, a pedrada. O primeiro sacrifício do testamento foi Estevão. Escute bem, Atos 7, versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: o Senhor vosso Deus vos levantará dentre os vossos irmãos um profeta como eu, a ele ouvireis. Aqui Estevão está repetindo o que foi falado lá. E ele diz assim: esse é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, aonde foi entregue a lei, e com vossos pais, o qual recebeu as palavras de vida para nos dar. Aqui Estevão está falando que quem falou com Moisés foi anjo. Olha lá, esse é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Então, irmãos, não é Deus, não foi Deus que falou com Moisés, foi um anjo. Tá lá. Mas os teólogos conseguem explicar isso, viu, irmãos? Sabe por quê? Eu disse para os irmãos, o Rodrigo Silva, ele tem 2 faculdades de teologia das melhores que existem. Ele tem 2 faculdades de doutorado de teologia, ele tem um mestrado. E ele ficou bem prático para justificar essas coisas que estão na Bíblia. Mas eu estou dizendo hoje para ele que ele é um dos falsos profetas. E se ele não se arrepender, eu amo a vida dele, amo ele, fico aqui escutando ele direto. Porém, se ele não se arrepender, ele não vai ser salvo, porque ele está empurrando. Principalmente, irmãos, ele tem mais de 160 mil seguidores na rede de internet dele. Ele tem mais de 160 mil seguidores. Ele tem uma escola de faculdade que tem muitos e muitos alunos. Ele prega nas maiores igrejas adventistas. Mas ele precisa primeiro gastar 50 minutos de 1 hora para explicar aquilo que não precisa explicar. Por quê? Porque a palavra Elohim, ela não significa Deus, ela significa deuses. E foi o teólogo que levou isso para dentro das igrejas. Os judeus fizeram essa bagunça porque para eles interessa dizer que Jeová é Deus, Javé é o único Deus. Os irmãos olhem aí pela internet, veja esses barbudos judeus pregando na internet, eles dizem claramente, eles acordaram e eles estão falando claramente. Mas hoje eu deixei bem claro aqui para os irmãos que esse Deus que aparece na antiga aliança é Elohim, e a palavra Elohim é plural, e só quem consegue tirar o plural do plural são os teólogos. Os teólogos são quem conseguiu colocar na Bíblia, no lugar que estava Elohim, eles conseguiram colocar a palavra Deus, com letra maiúscula. Eles são falsos profetas, e eles estão te enganando e empurrando para trás. Irmãos, eu vou terminar por aqui, e vou voltar somente para dar as bênçãos apostólicas, e hoje eu não vou pedir para um irmão orar, eu vou pedir que todos vocês que estiverem me ouvindo, façam uma oração rápida pelo pastor Luiz e coloque aqui no grupo. Façam uma oração rápida, todos vocês, todos, eu quero que todos que estão ouvindo façam uma oração aqui. Mesmo aqueles que estão escondidinhos, viu, escondidinho? Sai da moita, porque os judeus já acordaram. E vem para cá e faça uma oração pelo pastor Luiz aqui. E se você ouvir amanhã, eu quero que você também faça uma oração por mim. E se você ouvir durante a semana, eu quero que você faça uma oração por mim, porque os falsos profetas vão ouvir essa mensagem, eu tenho certeza. Então, irmãos, eu vou dar aí meia hora para vocês estarem fazendo a oração. Cada um aí, faça a sua oração e coloque aqui. Cada um. Eu vou ficar aguardando em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.